Fala pessoal, vou resolver um problema aqui de nivelamento geométrico composto, tá? E aplicação de grade para cálculo e vamos calcular também declividade desta rampa, tá certo? Então, seguinte, ó, os dados da tabela abaixo são provenientes de um levantamento altimétrico executado com a finalidade de projetar uma rampa da estaca 1 até a estaca 9. Então, olha só, a rampa parte da estaca 1 até a estaca 9. Considerando o estaqueamento de 20 em 20 metros e que a rampa parte da estaca 1 com corte e aterros nulos e chega na estaca 9 com aterro de 1 metro, pede-se a declividade dessa rampa em porcentagem. Então, olha só, você vai, a cota da rampa partindo da estaca 1 vai ser igual à cota do terreno, porque não tem corte nem aterro. Já a cota da rampa, do grade, né, na estaca 9, vai ser 1 metro maior do que a cota do terreno. Por quê? Porque tem um aterro de 1 metro na estaca 9. Tá certo? Então, vamos resolver isso da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho cota do terreno. Cota do terreno vale 100. Tem as leituras de mira, tem aqui as estacas. Só no caso tem uma referência de nível que eu utilizo para poder ter a cota, tá? Ou no caso poderia estar trabalhando com altitude. Então tem que seguinte, ó, tem as estacas, estaca 1, estaca 1 mais 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mais 10 são estacas intermediárias, ó. 1 mais 10 é uma estaca intermediária, 6 mais 10 é estaca intermediária. E o estaqueamento de 20 em 20 metros, ou seja, da estaca 1 até a estaca 2 tem 20 metros. 1 mais 10 significa que essa estaca aqui, que recebe esse nome, a estaca intermediária, 1 mais 10, ela está a 10 metros da estaca 1. Está distante da estaca 1, 10 metros. Tá certo? Da mesma forma, essa 6 mais 10. Está distante da estaca 6, 10 metros. Então, aqui, ó. Como que aquelas equações que eu utilizo no nivelamento geométrico? Plano de visada. Para calcular um plano de visada, vai ser a cota mais a leitura de ré. E para calcular a cota do ponto de interesse, vai ser igual que o plano de visada menos a leitura de vante. Tá certo? Você tem que saber essas duas equações aqui, ó. São bem simples, tá? E são provenientes lá do nivelamento geométrico. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, cota. Eu tenho a cota do grade na estaca 1. Eu não sei qual que é. Eu tenho que calcular a cota do terreno. Então, aqui, olha só, não tem nada. Tá? Eu tenho a cota do terreno, que na verdade é a cota da RN, que é a referência de nível. E eu quero a rampa. Essa rampa, olha só, vai partir da estaca 1 e chegar na estaca 9. Tá? Na estaca 1 eu não tenho corte nem aterro, ou seja, os valores são nulos. E na estaca 9 eu tenho um aterro de 1 metro. Então, veja bem. Cota do terreno mais a leitura de ré dá o plano de visada. Então, eu tenho aqui, olha só. Cota 100 metros mais leitura de ré 3,5. Então, plano de visada 103,5. Tá, eu coloquei até um zero a mais aqui, mas aqui eu nem precisava, tá? Poderia trabalhar com duas casas decimais mesmo, tá? Vamos lá. Então, plano de visada. Repare o seguinte. Plano de visada menos a leitura de vante. Menos vante. Quem que é vante? 3. Então, igual, dá o quê? Plano de visada menos vante. Plano de visada menos leitura de vante dá a cota. Então, a cota do terreno, 100,50. Então, plano de visada, olha só, 103,50. Menos a leitura de vante, 2,12. Igual 101,38. Plano de visada, olha só, 103,50
menos a leitura de vante, 1,62. Então dá 101,88. Agora olha só, cota do terreno mais a leitura de ré dá um novo plano divisado. Então 101,88 mais 0,8 igual 102,68. Plano divisado menos leitura de vante, menos a leitura de vante, 2,52. Então dá 100,16. Cota do terreno mais a leitura de ré da plano divisado, mais 0,61, 100,77. Plano divisado menos a leitura de vante, 2,62, da cota 98,15. Cota do terreno mais a leitura de ré, mais 0,73, igual 98,88. Plano divisado menos a leitura de vante, 3,25, igual 95,63. Plano divisado, na verdade, é cota do terreno mais a leitura de ré. Cota do terreno mais a leitura de ré, dá um novo plano divisado. Então, 95,63 mais a leitura de ré, mais 0,82. Então, 96,45. Agora, olha só. Repare que toda vez que eu tive aqui uma ré, né, eu tenho um novo plano divisado. Ó. Ré, plano divisado, ré, plano divisado, ré, plano divisado, ré, plano divisado, ré, plano divisado. Aqui, ó, o plano divisado é o mesmo. Tá? Então, eu faço o seguinte, ó, 96,45 menos 2,2. Então, plano divisado é menos leitura de vante da cota do terreno. Então, 94,25. Plano divisada, 96,45 menos a leitura de vante, 2,30. Então, dá 94,15. Plano divisada, 96,45 menos leitura de vante, 2,03. Igual 94,42. Cota do terreno mais a leitura de ré da plano divisada. Então, 94,42 mais 3,01 mais 3,01. 97,43. Plano divisado menos leitura de vante, 2,12, da cota do terreno, 95,31. Olha só, aqui continua porque não tem outro plano, não tem outra ré. Então, 97,43 menos 0,92. Então, dá 96,51. Antes de calcular aqui a cota do grade, eu quero verificar se os cálculos que eu executei nessa planilha estão corretos. Então, como que eu confiro? Somatória de ré menos somatória de vante de mudança ou vante propriamente dito tem que ser igual a cota final menos a cota inicial. Qual que é o somatório de ré? 3,5 mais 0,8 mais 0,61 mais 0,73 mais 0,82 mais 3,01. Então dá 9,47. Menos somatório de vante de mudança. Toda vez que tiver uma ré e uma vante, essa vante é vante de mudança, incluindo a última vante. Então, olha só, vante de mudança, esta e esta. Então, tem ré e vante? Tem. Então, essa é uma vante de mudança, tá? Então, na mesma estaca, possui leitura de ré e de vante. A vante nessa estaca é uma vante de mudança, incluindo a última estaca. Então,
vai ficar 1,62 mais 2,52 mais 2,62 mais 3,25 mais 2,03 mais 0,92 igual 12,96. Então, olha só, 9,47 menos 12,96 é igual, então dá menos 3,49. Isso daqui vai ser igual a cota final, 96,51, menos a cota inicial, que foi 100 metros. Isso aqui vai ser igual a quanto? Então vai ser 96,51 menos 100. Então, menos 3,49. Então, pessoal, olha só. Menos 3,49 é igual a menos 3,49. Tá ok. Então, o que acontece? Significa que os cálculos estão corretos. Não tem nada a ver com a qualidade do serviço. Tá? Apenas que os cálculos que eu executei aqui estão corretos. Então, no enunciado do exercício, fala o seguinte, ó. Eu quero projetar uma rampa da estaca 1 até a estaca 9. Então, da estaca 1 até a estaca 9. Então, da estaca 1, considerando nulos, corte e aterro. Eu não tenho nem corte nem aterro na estaca 1. Ou seja, eu vou partir com a cota 100,50. E eu quero que a rampa chegue na estaca 9 com aterro de 1 metro. Ou seja, a cota do terreno na estaca 9, 96,51. Eu quero ter um aterro de 1 metro na estaca 9. Então, a cota do grade tem que ser o quê? 97,51. Basta adicionar 1 metro aqui. Tá certo? Tá. Agora, olha só. Para calcular a declividade, eu tenho o seguinte, ó. A declividade em porcentagem, ela é igual a diferença de nível dividido pela distância horizontal vezes 100. Então, a declividade da rampa de 1 para 9 em porcentagem vai ser igual ao que? A diferença de nível da estaca 1 até a estaca 9 sobre a distância horizontal da estaca 1 até a estaca 9 vezes 100. Então, a declividade em porcentagem de 1 da rampa que liga a estaca 1 à estaca 9 vai ser igual ao que? Cota vai ser o que? Diferença de nível de 1 para 9 é a cota do ponto 9 menos a cota do ponto 1. Mas cota de quem? Eu quero saber a declividade da rampa. Então, a cota do grade. Então, pessoal, eu tenho aqui, olha só. Cota do ponto 9, 97,51. Menos a cota, tá, do ponto 1, do grade. Cota do ponto 1, 100,50. Dividido pela distância horizontal da estaca 1 até a estaca 9. Você tem aqui o estaqueamento de 20 e 20 metros. Então, você vai contar o seguinte, ó. 1 para o 2, 20 metros. Então, 20, mais 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 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só. 1 para 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 espaços. 8 vezes 20, 160. Então, olha só. Aqui, 20 metros, mais 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Porque o estaqueamento de 20 e 20 metros. Então, eu tenho aqui, olha só. Aqui, 160 metros. Vezes, tá? 100. Então, a declividade em porcentagem da estaca 1
para a estaca 9 vai ser igual a 97,51 menos 100,50 dividido por 160 vezes 100. Então, o resultado menos 1,86875%. Você fala assim, pô, mas por que você está usando várias casas decimais? Porque se eu for utilizar essa declividade aqui para calcular as cotas, tá? Nas demais estações, as cotas do grade nas demais estações, eu não posso que arredondar, tá? Por isso que eu não arredondei aqui, tá? Se você fosse arredondar, você poderia colocar aqui, ó, menos 1,87%. Só que se você for utilizar esse menos 1,87% para calcular as cotas dessas estacas aqui do grade, tá? As cotas do grade nessas estacas, você teria um erro de arredondamento, tá? Então, coloque o valor completo e só para apresentar para o usuário, você coloca com 2 casas decimais, tá certo? Então é isso aí, espero que tenha entendido. Um abraço, até mais.